Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, que decidiu voluntariamente, ficar em casa, ficar em quarentena, não somente para preservar a sua vida, mas como também para preservar a de outros. Que Deus te abençoe. E gostaríamos de continuar falando sobre conversas sobre o Evangelho, que é a nossa série de estudos, E hoje nós vamos falar sobre o poder do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. No primeiro estudo, que foi presencial lá na PIB em Caxamorra, nós falávamos sobre como o Evangelho, a anunciação, não é facultativa, mas é uma ordem, E isso baseado em Marcos capítulo 16, verso 15. Ou seja, é um imperativo. Não somente é uma ordem, como também essa pregação do Evangelho é universal, é a toda criatura. Não cabem preconceitos, não cabe racismo, xenofobia, A pregação do Evangelho é para toda criatura, sem acepção. E em Marcos capítulo 16, verso 16, nós vimos que a pregação do Evangelho é urgente. Não tem tempo a perder, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, ou seja, é questão de vida ou morte. Não dá para dizer, quando eu terminar a universidade, aí sim eu vou anunciar o Evangelho. Ou quando eu estudar mais, ou quando eu sair daquele trabalho, ou quando minha vida se ajeitar. Os campos estão brancos e Deus conta contigo. Tome uma decisão diante de Deus, pois não há tempo a perder, pois estamos vivendo os últimos dias, o princípio das dores. Então esse é o momento de se empenhar em conhecer o Senhor e anunciar a mensagem da cruz. Mas você deve estar se perguntando, como eu posso anunciar o Evangelho? Eu sou limitado, eu tropeço nas palavras, às vezes eu não sei o que dizer, assim também como eu, mas eu quero te dizer algo. A mensagem do Evangelho não tem como base a sabedoria humana, mas a mensagem do Evangelho é motivada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto contigo que fala sobre isso, que é a carta de Paulo à igreja de Corinto, a sua primeira carta, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para entendermos melhor essas palavras, faz-se necessário irmos ao século I depois de Cristo, à cultura greco-romana, principalmente em Corinto. A cidade de Corinto não devia nada às metrópoles atuais, tanto em seu ambiente internacional, nas atividades comerciais e em sua depravação moral. A situação era tão difícil, a imoralidade era tão grande, que um dos seus poetas, Aristófanes, disse em relação a viver a uma vida desregrada. Ele usava a palavra corintionizomai, ou seja, corintianizar. Ou seja, quando alguém queria chutar o balde, quando alguém queria sair do armário, enfiar o pé na jaca, ou o nosso sextou, se falava, olha, vou corintianizar.
Veja como estava a situação moral de Corinto. Não somente isso, a própria cultura greco-romana era a cultura da competição. E Corinto sediava os Jogos Olímpicos e Istmicos e se honrava os vencedores. E isso era feito também no campo da filosofia, no debate intelectual, né? Havia a figura do sofista que disputava quem ganhava uma discussão usando a retórica, então isso era muito valorizado. E esse espírito de competição mundano estava influenciando a igreja de Corinto. De modo que ainda no capítulo 1, um dizia ser de Paulo, né? Outros de Apolo, outros de Pedro, e outros diziam, eu sou de Jesus. E Paulo fala para eles, olha, acaso está Cristo dividido? Ou seja, esse espírito de competição estava afetando a igreja do Senhor. Mas Paulo fala a essa igreja que a mensagem do evangelho que chegou a eles não foi por causa de linguagem de sabedoria, ou por sofismas, ou porque Paulo era um grande intelectual, mas foi por causa do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus para salvá-los. Eu gostaria de ler mais uma parte do texto, que está no capítulo 2, verso 1. E o apóstolo Paulo diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O cerne da mensagem do Evangelho não é a capacidade humana, não é o homem, não é se você fala bem ou não, mas o conteúdo da mensagem é Cristo e este crucificado. Por isso que na sua igreja você deve ouvir falar sobre Cristo. Por isso que nos pregadores televisivos você tem que saber e buscar se eles falam de Cristo. Porque o que importa é o que Deus fez em Cristo. A salvação não depende do homem, não está baseado na retórica humana, né? Na linguagem persuasiva, não. A mensagem do Evangelho está baseada no Cristo crucificado. Isso é muito importante para os nossos dias. Então, eu não estou aqui desprezando, veja bem, não estou desprezando o conhecimento. O Tiago está falando que eu não tenho que estudar então, eu tenho que só abrir a Bíblia que o Espírito Santo vai falar. De maneira nenhuma, irmãos, eu gosto de estudar. Sou formado em História pela Rural, eu estudei Teologia no Seminário Teológico do Oeste, eu estou fazendo uma pós até agora sobre Ciência da Religião, ou seja, eu quero conhecer mais. Mas a pregação do Evangelho, querido, querida, não depende disso. Não depende dessas coisas. Depende do guiar do Espírito Santo. Depende de você ser usado pelo Espírito Santo de Deus e não pela sabedoria humana. Eu gostaria de ler também com você 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, que vai falar sobre isso, sobre o atuar do Espírito Santo. Diz assim, mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi gratuitamente. Disto também falamos, que em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é pelo Espírito que anunciamos o Evangelho. É pelo Espírito que falamos a outras pessoas do amor de Cristo. E é pelo Espírito que vivemos. Mas o que é ser espiritual?
Há pessoas que acham que ser espiritual é ter certa pose, ou falar de determinada maneira, ou falar em línguas estranhas, ou ter dons de revelação, e cada conversa é uma revelação, cada conversa é uma visão, e vê anjo aqui, e vê anjo ali, os anjos aparecem a todos os instantes. Ou seja, apareceu mais anjos aqui no tempo presente do que no tempo da Bíblia. Mas eu quero te dizer uma coisa, a essa igreja que Paulo escreveu, Corinto, era uma igreja cheia de dons espirituais. Nós observamos isso na carta. Uma efusão de dons, né? Discernimento, dons de profecias, de línguas. Mas no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a essa igreja: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Por quê? Porque havia brigas, disputas, litígios entre os irmãos. Eu aprendi uma coisa nesse tempo, né, com o Senhor, estudando a palavra de Deus. Espiritual não é aquele que tem os dons do Espírito Santo. Espiritual é aquele que tem o fruto do Espírito Santo. Os dons são externos, dados da parte de Deus aos homens para cumprir a vontade do nosso Deus que é eterno. Amém. Mas o fruto do Espírito é trabalhado por dentro, é de dentro para fora. E muitos estão somente na casca, na aparência, e não estão atentando para o fruto do Espírito. Por isso há pessoas que talvez você conheça, que são excelentes pregadores, que às vezes têm vários dons, falam em línguas, né, profetizam, têm revelações, mas têm um péssimo trato com as pessoas. Não amam, não se dominam, tratam as pessoas com ódio, são irascíveis, a pessoa é iracunda. Ou seja, o que mostra que uma pessoa é espiritual é o que sai de dentro dela, manifestado pelo Espírito Santo. É o fruto do Espírito, o amor, a benignidade, a paciência, o domínio próprio, a caridade. E contra essas coisas não há lei. Por isso, se torne uma pessoa espiritual para pregar a mensagem do Evangelho. Uma pessoa que se deixa o Espírito Santo trabalhar em seu interior. E a gente vê por aí mensagens do Evangelho estando centrada em homens, no linguajar, no que as pessoas fazem. E a gente percebe alguns exemplos, né, de alguns pregadores dizendo: olha, vem aqui porque a mão de Deus está nesse lugar. Olha, quando eu falo, as coisas acontecem. Eu determino, eu faço isso. Quando a mensagem do Evangelho deveria estar centrada na cruz de Cristo. Não se deixe enganar, querido, com essas pessoas. Eu queria dizer para você, nesse vídeo, que a mensagem da cruz continua sendo loucura para muitos, principalmente na nossa sociedade, onde tudo é relativo. Queria dizer para você que a mensagem da cruz continua sendo escândalo. Escandalizou os judeus e continua escandalizando a muitos. Assim como em Corinto, era loucura. Como pode um herói que se humilhou, um herói que sofreu, um herói que foi morto? Mas nós cremos num Deus poderoso que se entregou na cruz para salvar a minha e a sua vida. Que você seja corajoso em pregar essa mensagem. Que você continue crendo que o Espírito Santo de Deus irá te mostrar o que você deve falar, mas que você continue se preparando para a mensagem do Evangelho. Assim como nessa época havia disputa, né, nesse contexto, e essa disputa influenciou a igreja, nós vivemos também o espírito do capitalismo. E muitas vezes nós achamos que não se conformar com o mundo tem a ver com a aparência, com a casca, com o uso de tatuagens, piercings, ou seja lá o que for. Mas não se conformar com o mundo tem a ver com não tomar a forma dos esquemas que o mundo faz, com o modo de pensar do mundo. No mundo capitalista, um passa por cima do outro, um dá pernada no outro para tomar o lugar, um fala mal do outro, ou seja, a ganância. Será que esse espírito tem entrado em nossas igrejas? Que você seja como Cristo, alguém que amou, alguém que respeitou, alguém que não viu o seu próprio bem, mas serviu aos outros. Que essa mensagem do Evangelho, a mensagem de amor, que apesar de vivermos num mundo contaminado pelo pecado, aquele que crê em Jesus Cristo, que confessa pecados
diante dele é perdoado, assim como diz na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Espírito Santo continue te guiando, que ele te leve a este mundo a proclamar o Evangelho. Que Deus te abençoe.